Ó, Olha comecei a lindo, gravar, que hein? ótimo. Bom dia. Tá. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, YouTube! Como vocês estão? Deixa o Obrigado. like, Bem, se inscreve no obrigada. canal. Seguinte, tem mais gente para entrar ainda? I don't know. Faltam Tem, 4 mas pessoas. não sabemos se vai entrar. Isso daqui não é de vocês, tá? Não se assustem, vocês não vão ver isso esse ano. Mas pode começar, né? Posso começar com pirâmide já? Ah, Adorei. pode. Não, A começar gente tá com na turma de conteúdo. cálculos Nós avançados. gostamos. Tá doido, calma aí. Geometria é desenho geométrico, né, profs? É um pouquinho disso também. Ah, saudade de geometria. Saudades! Saudades. Vocês tiveram muito de desenho geométrico? Sim, eu eu odiava, odiava, mas era ruim. legal. A gente mas teve eu o odiava, suficiente mas de era passar legal. raiva. Ah, eu gostava Gente, de Como bastante. assim passar raiva? Ah, Nossa, porque... adoro. Ah, eu não vou falar nada não. porque Eu meu também professor- gosto. Ah, Vivi me entende. A Bruna não tem paciência pra geometria. É isso. Estamos no Não, eu YouTube tenho agora, sim, toma eu tenho cuidado com o que vai paciência pra falar, aquele hein? professor. Ai, meu Deus. Ó, Ah, não tô lá. Não, A Bruna não tô tem lá paciência não pra posso ser processado. nada. Gente, isso aí tá sendo Não trabalho gravado. com nomes. Que capítulo que a É gente bem tá? A gente tá beautiful. no capítulo 8. Acho que é 9 agora. Agora é o 9, né? Isso. A gente vai Acho que entrar sim. nova. Não, mas então, a matéria da S é o capítulo Oh, meu Deus. 7, Já vou anotar aqui 8? pra vocês. Ah, belezinha. É porque é Esteca, a seno, gente tava cosseno, tangente, corrigindo. cotangente, É dia 27, né? cossecante e secante. Semana que E- vem. É, semana que vem. Conhecido como semana que vem. Ô, Capítulo Zeca, a gente tava na 6, página 7 e 8. 8. Sendo que o 6 e o 7 estão lá na apostila 2 2, e o 8 ele tá na apostila 3. 3. Então, Essa a vai gente ser a tava matéria da corrigindo S. o capítulo 8 na última aula. Você acabou de corrigir? Eu terminei, sim. Uhum. Ah, então tá bom. Terminou assim. Eu que sou desligada. Eu também. Ai, ai. Hoje nós vamos no capítulo 9, né? Hoje, são as relações fundamentais. Belezinha. Que coisa legal. Ô, Essa aqui é o prof, quê? eu fui entrar no seu canal pra assistir lá de novo o vídeo de trigonometria, né? Só que eu apertei no errado, não dou de cara com a minha cara. Porque tava Isso é ligado, na semana passada o vídeo tava ligado. E aí apareceu lá, do nada começou o vídeo, tá eu lá. Oi, gente! Jesus amado, que vergonha. Mandei até a orelha em pesadelo. Por Pelo que amor de vergonha, Deus. Pia? Não, professor, pelo amor de Deus. Olha a gente no YouTube. Porque a gente é adolescente, vocês já viveram a fase ruim, vocês já estão aí no auge, Ou a gente ainda seja, tá a passando gente- pelo inferno. A gente pode passar vergonha e vocês não. Isso, a gente não, a gente ainda tá Claro. construindo uma reputação. Exatamente. Você acha Você que já eu tem. tenho reputação? A gente tem. Bisteca, né, cara? Bisteca é bisteca. Bisteca tem. Bisteca é uma com certeza. reputação. Pode ser, verdade. Muito É, obrigado. vai Vocês Professor, você não construindo tem ainda. noção do tanto de adolescente que te conhece. Nossa, verdade. realmente. Nossa, é Podemos verdade. dizer que você é um dos professores mais populares entre os jovens. Que isso, Ô, hein? professor, Um jovem eu, de Já está na Resende, marca. agora antes de eu entrar no 50 veste, eu já te Presente é conhecia. um ovo. É verdade, antes de entrar no veste, já te conheci. É verdade antes de eu entrar no também. veste, eu já te conhecia. Não fala assim que eu fico me sentindo, hein? Já ouvi falar muita coisa sobre você. Mas muita Então coisa vamos boa. lá, ó. Qualquer coisa boa. Relações fundamentais e derivadas. Isso, calma aí. Antes de chegar nisso, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que a gente já conversou, né? Então, todo mundo tá vendo meu desenho, ó, tá ficando parecido com o meu quadro, hein? A letra feia do mesmo jeito. Pelo menos dá uma nostalgia de como estava quando estávamos presentes. Certo? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aqui ele é retângulo em A. O Azinho é a hipotenusa. O B e o C, eles são os catetos. E vocês já estão cansados de saber. Aí eu peguei esse ângulo aqui, que é o ângulo θ no vértice C. Tudo bem? Aí vamos lá. O que seria o seno do θ? O seno do θ seria o cateto oposto a ele, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. E o cosseno do θ, eu pego o cosseno do θ, ele vai ser igual ao Bzinho, que é o cateto adjacente,
dividido pela hipotenusa A. Beleza até aqui? E não deixando de fora, né, a tangente, tá? Tangente. A tangente, ela seria o cateto oposto C sobre o cateto adjacente, que é B. A primeira relação Corri, que eu... caí, minha avó ficou com dó e me deu conta. Isso, corri, caí, minha avó ficou com dó e me deu coca. Corri, seno, caí, cosseno, e a coca é a tangente. O que eu quero mostrar para vocês? A primeira coisa é o seguinte, eu não lembro se eu já tinha dito isso para vocês, mas se a gente dividir o seno pelo cosseno, isso vai dar a tangente. Então, essa seria a primeira relaçãozinha que a gente tem na aula de hoje. Então, vamos imaginar isso daqui, ó. Se eu pego o seno de θ e divido pelo cosseno de θ. Vamos fazer aqui, ó. O seno de θ seria C sobre A. Eu vou colocar, ó, C sobre A. Dividido pelo cosseno dele, que seria B sobre A. Lembra lá da matemática fundamental, ó. Divisão de fração. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que seria A sobre B. Nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar, eu posso cancelar esse A com esse A, e aí eu vou descobrir que seno de θ dividido por cosseno de θ, isso daqui é a mesma coisa que Czinho dividido por Bzinho. Mas olha aqui, ó, o que a gente tem? Ele falou pra gente que tangente daquele carinha ali, ó, a tangente dele é C sobre B. Certinho? Então, C sobre B é a mesma coisa que tangente. Então, eu posso chegar à conclusão daqui na seguinte situação, que a tangente de θ é igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E isso serve para qualquer ângulo, tá bom? Tudo bem, meus amores? Acho que sim. Então, ó, Coisa bonita de se ver. isso é uma relaçãozinha bonita de se ver. A tangente de qualquer ângulo é o seno dele dividido pelo seu cosseno. Beleza? Então, essa, como acho que quem estava falando, quem falou que fez o negócio foi a Ana? O quê? Você fez o negócio hoje para mim? Eu. Isso, então agora a Ana gente vai Clara. ter que acrescentar Adicionar. essa também, tá bom? Beleza. Então não se esqueça, ó, a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Ou seja, uma forma de calcular a tangente é pegando o seno e dividindo pelo cosseno. Tudo bem até aqui? Professor, Pois não, meu amor. mas então eu vou, tipo... Eu não tô entendendo por que você jogou nesse... Como que você jogou nesse raciocínio? Então, eu fiz o triângulo para você entender o porquê que a tangente é seno sobre cosseno. Porque senão eu entendi. poderia chegar aqui, ó, de cara e falar para você. Tangente, Olivia, é Lívia mesmo, né? Isso. Então, a tangente, Lívia, é o seno dividido pelo cosseno. Mas aí você pergunta para mim, por que é o seno dividido pelo cosseno? Aí eu provei para você através do triângulo. Entendi. Entendeu? Foi isso que eu quis. Para não chegar para você e mostrar qual é a relação direta, eu quis que você entendesse. Vou dar um exemplo aqui eu vou precisar apagar. Aí, ó, vou fazer aqui em cima, só para vocês entenderem. Vamos lá. A gente sabe que o seno de 30 vale quanto? Meio. E a gente sabe que o cosseno de 30, deixa eu apagar isso daqui, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vamos usar essa relaçãozinha para você ver que dá certo. O que vai ser a tangente, então? Ela vai ser o seno dividido pelo cosseno. Então, ó, o seno é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso. Qual que é o inverso de raiz de 3 sobre 2? É 2 sobre a raiz de 3. Vai cancelar, vai cancelar. Vou fazer aqui para baixo, ó. Vai dar 1 sobre a raiz de 3. A gente fez bastante isso na aula passada, ó. Racionaliza, aí a gente vai descobrir que vai dar raiz de 3 sobre 3.
E aí lembra que a tangente de 30 realmente é raiz de 3 sobre 3. Mas aí você vai Entendi. perguntar para mim, Bisteca, não tem necessidade de fazer isso, porque eu já sabia qual era o valor da tangente de 30. Mas vocês vão ver que tem alguns ângulos que a gente não sabe quais são eles. Então, a gente pode usar essa relaçãozinha aqui para poder calcular a sua tangente. Tá bom? Aí, isso daqui vai fazer mais sentido para vocês ao longo da nossa aula. Ô, Professor. professor. Pode Oi, falar. Tá, é rapidinho. fala. Agora, nessa unidade, a gente vai começar a ter, então, as formas mesmo, os triângulos, para a gente poder calcular. Porque Não, se nessa vi- unidade a gente não vai ver triângulo, meu amor. É que o Tá. triângulo, ele é a base de toda a trigonometria. Sim, então. É através dele que eu vou provar algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente vai continuar usando tudo aquilo que a gente acabou de aprender. Tá, mas aí se, por exemplo, a gente não tem triângulo e a gente não tem... A gente tem um ângulo, mas a gente não tem seno, não tem cosseno, não tem tangente. E a gente quer saber a tangente, por exemplo. Aí, como que vai fazer? Vamos lá, calma, já vou tirar essa dúvida de você daqui a pouquinho. Mas Fala, você não tem que dar o valor de alguma coisa, Bisteca? Ele vai dar o valor de alguma coisa. Aí eu vou mostrar para vocês. Cada exercício é uma Senão ele situação. te joga no negócio e fala assim, resolve. Isso. Não, se ele joga você num negócio, você fica no escuro, também não, né? Só para vocês Pra mim entenderem. não dá. Isaac, Ah, não, a minha dúvida era essa, se no exercício ele vai me dar o seno, cosseno e tudo mais, só isso. então, calma, eu estou entendendo. Vocês participam muito bem da aula, é isso mesmo que eu gosto. Mas calma aí, vocês estão tentando antecipar um pouquinho. Agora eu vou falar para vocês sobre a primeira relaçãozinha. Quer dizer, eu já disse qual é a primeira, né? Essa Todo daqui é a mundo aqui é primeira bebê de 9 relaçãozinha meses. fundamental. É. Agora a gente vai para a Nordeste. beleza? Uhum. Então, ó, eu posso apagar isso? É que nem na luz, ó. Eu posso apagar tudo isso? Pode. Todo mundo já copiou. No meu caso, o apagar é vir aqui e pegar uma folha nova. Isso é chique. Olha isso. Olha que benção. Poderia ser assim na sala de aula, né? Arranca aquela lousa, Não. põe outra. Mas, Podia enfim, dar pra tirar print da lousa. Meu Deus do céu, tem professor que desenha muito bem, gente. no caso aqui não. Mas vamos lá. Galera, vamos pegar uma corzinha vermelha então. Vamos lá, ó. Primeira relaçãozinha fundamental. Eu não devia ter apagado tudo, que eu vou usar uma coisa. Então vamos pegar um triângulozinho aqui. Novamente. Professora, eu posso escrever primeira relação fundamental? Pode. Aí E vão ter aquela da outras, né? tangente, não necessariamente ela é. Falou, não quero mais, não. Galera, então vamos lá. Aqui está o triângulo retângulo. Então vamos lá. Hipotenusa Azinho, cateto Czinho e Bzinho. Mesma coisa que a gente fez no outro lá. E aqui o teta, para vocês entenderem. Então, ó, pensa comigo. O seno de teta, a gente já viu que é C sobre B. E a gente já viu que o cosseno de teta é B sobre A. Aqui eu falei B, mas que absurdo, ninguém me corrigiu. É C sobre A e o cosseno de teta, agora sim, é B sobre A. Eu coloquei o cateto aqui de baixo, estava errado. Lembra do teorema desse carinha aqui? Vocês gostam tanto? Do tio Pete? Muito bem. O Pete? Pitágoras. O Julião, que Pete dá aula é para maneiro. vocês de álgebra, ele sempre fala Pitágoras nos ajuda nessas horas. É que ele não dá aula de geometria para você, senão ele ia falar isso na cabeça de vocês o tempo todo. Porque Jesus. sempre a gente É. fala de Pitágoras. Então, A ó, o gente que ainda é o tá teorema superando do o tio IAP. Pi? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Aí, ó, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou, ao invés de apresentar para você a relação, eu estou demonstrando. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo agora são processos da demonstração. Vocês não precisam saber por que o cara fez isso. O cara, diante do estudo, ele estudou, e aí o processo da demonstração é esse. Tudo bem? Então, ó, o primeiro processo da demonstração é o seguinte. Eu vou pegar toda essa equação do Pitágoras e vou dividir por A ao quadrado. Eu vou dividir pelo quadrado da hipotenusa. Fala, Bruna.
Se a gente compreende a sua explicação sobre como chegar em um lugar, a gente nunca vai esquecer a fórmula. Então, Na verdade, essa aqui é a a gente não minha vai nem ideia. decorar a fórmula, a gente vai entender. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar todo mundo e vou dividir por A ao quadrado, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, o A ao quadrado, vou dividir por ele. Aqui também e aqui também. Até aqui algum problema no que eu fiz? Eu dividi todo mundo por A ao quadrado. Aí, vamos fazer aqui comigo. Vamos lá, ó. O que dá A ao quadrado dividido por A ao quadrado? Vai dar 1. Uno. Aqui, vocês concordam comigo? Como os dois estão elevados ao quadrado, lembra que eu expliquei para vocês em uma aula de fundamental? Eu posso escrever assim, ó, que é B dividido por A ao quadrado? Você tá Seria o falando, cosseno ao tipo, o quadrado? cosseno ao É, quadrado? Porque cada um deles está ao quadrado. Isso, alguém já soltou um spoiler aí, certo? Então, aqui B ao quadrado e A ao quadrado, eu posso escrever assim. Tá errado fazer isso? Não. 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 E aqui, o que eu vou fazer então? Vou colocar entre parênteses C sobre A e vou elevar ao quadrado. Só que alguém já percebeu aonde a gente quer chegar. O que é B sobre A? Cosseno É reto. cosseno. E o que é C sobre A? Cosseno. Então, galera, olha a conclusão que a gente chega. Que aqui no lugar do B sobre A, eu vou colocar cosseno. Cosseno ao tudo quadrado? faz sentido. E aí ele vai ficar ao quadrado. Ó, vou fazer assim, primeiro, depois eu vou mostrar qual que é o jeito que a gente escreve. E no lugar do seno, do C sobre A, eu já falei o que vai colocar, perdeu a graça, eu vou colocar o seno. Ou seja, para qualquer ângulo, eu posso afirmar que seno elevado ao quadrado mais cosseno elevado ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 1. E essa é a primeira relação fundamental. Bisteca, Fala, meu amor. a gente vai chegar em alguma que a gente usa seno de 2A, que é igual a cosseno de A vezes seno de A? A gente vai chegar no seno de 2A, sim, a gente vai chegar nessas. Essa formulazinha que você já falou é a do arco duplo. É o seno de 2A é igual a 2 seno A cosseno A. A gente vai chegar lá. É que eu usava em física, só que eu não sabia que estava na trigonometria também. Sim, a gente vai chegar. Mas vocês entenderam essa fórmula? Então, ó, seno ao quadrado Sim. mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Agora, vocês entenderam qual que foi o processo? É isso que é importante. A gente pega o teorema de Pitágoras e divide todo o teorema por A ao quadrado. Porque aí, ó, foi através dessa divisão que a gente identifica o seno e o cosseno ali. Tudo bem? O que é seno ao quadrado? É pegar o valor dele, como a gente já viu em expressões, e pegar o valor do seno e elevar ao quadrado. Aí, agora sim, que eu vou mostrar para vocês uma aplicação disso. Tá bom? Estou dando um tempinho para quem estiver tirando print ou copiando, para copiar, para eu dar o exemplo. Mas, Bisteca, Pode falar. tipo o seno de 30. Seria tipo, seno de 30 é 1/2, é 1/2 ao quadrado. Isso, que vai dar uma kitnet. Ai, meu Deus. Como Kitnet. assim, gente? O quê? 1/4! Que? Ó, se você tá Agora eu falando de engasguei 30, aqui, vamos lá, ó. Sacanagem. Quanto que dá o seno de 30? 1/2. Eleva ele ao quadrado. Mais, qual é o cosseno do 30? Raiz de 3 sobre 2. E eleva ele ao quadrado. Isso daqui vai dar, ó, como eu estava brincando, 1/4. E ele dá 3/4. Aqui vai dar uma casa já, né? 3/4. Professor, Qualquer casa. esse é o exemplo? Não, só para vocês entenderem. Aí, ó, Tá o que zoando, dá 1/4 gente. mais 3/4? Uma casa. Vai dar 4/4, que vai dar 1. Olha lá, vai dar uma casa. Então, ó, isso eu fiz pro 30 graus. Se você fizer isso para qualquer ângulo, sempre vai dar certo. Mas não é aqui, Isaac, que a gente vai usar. Tá? Por que que não é Ok. aqui que a gente vai usar? Porque aqui a gente já sabe o seno do 30 e o cosseno dele também. Tudo bem? Ó, é nesse tipo de exercício que a gente vai usar. Eu posso portar um aqui para vocês entenderem?
Não, só pode como Pode. deve. Então, olha lá, vamos lá pegar uma nova Exatamente. lousa. Eu ia falar, mas eu fiquei com vergonha. Então, olha aqui, ó. Olha o exemplo que eu quero. Vamos imaginar isso. Fala comigo, ó. Eu peço para você calcular qual é a tangente de alfa, sabendo que o alfa ele está entre π sobre 2 e π. O que significa isso? Você sabe me dizer? Que o alfa tá. Ele é Ele tá maior entre que 90 e 90 e menor que 180. 180. 180. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. O que isso significa na circunferência trigonométrica? Qual quadrante Que ele está? tá no segundo quadrante. Ele tá no segundo Tudo bem. quadrante. Aí, ó, eu estou pedindo para você calcular a tangente dele, sabendo que o seno de alfa é igual a 5/13. E aí? Oh my God. Aí eu pergunto para você, dentro desse resuminho que você fez, Ana, hoje, procura aí para mim, qual arco tem o seno igual a 5/13? Peraí. Tem? Então, mas deixa ela Sim. procurar, é legal essa tá. parte da aula. Tem? Aqui na circunferência, não. Então, Menos como é que eu 180. sei? A gente sabe quem é o alfa? Não. Então, é nesse tipo de exercício que eu quero chegar com vocês, que a gente vai usar aquela relaçãozinha. Porque o que a gente aprendeu? Qual que é a relação fundamental? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa não tem que dar 1? Uhum. Sim. Eu sei o valor do seno. Se eu substituir o valor do seno aqui, quem que eu vou descobrir? O cosseno. Olha, bisteca. E aí, com o seno e cosseno, você descobre a tangente. Isso! Cadê pulou aqui na minha doideira. carteira, hein? Viram? Então, ó, aí você vai Aham. substituir aqui, ó. No lugar do seno, você vai colocar 5/13. E aí não esquece de elevar ele ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, aqui vai dar 25/169 mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, ó, o cosseno ao quadrado de alfa, ele vai ser 1 menos 25/169. Por isso que a matemática fundamental ela é importante para a gente, ó, porque aqui é uma subtração de um número inteiro com uma fração. E aí, como eu peguei no pé de vocês lá, ó, como é que faz? Aqui debaixo do 1 tem um 1 como denominador que não precisa aparecer. Qual que é o MMC, MMC né? entre 169 e 1? 169. Então, aí eu faço aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 169 menos 25. Isso, vai dar 169 menos 25. Eu sempre faço direto, tá? Quando for com o inteiro. Eu já pego o denominador daqui, 144, sabe? eu já multiplico aqui e já subtraio. Você pode fazer assim direto também. Cosseno, então, Cosseno vai ser 12? 144 sobre 169. E aí vem um pecado Ah, crucial que eu não sei se o Júlio comete com vocês. Aqui está o quadrado, não tá? Toda vez que Aham. você vai passar para o outro lado como raiz, É raiz. você não pode esquecer disso. Ó. Mais mais ou ou menos Nossa, eu a esqueci raiz disso, de hein? 144 esqueço. sobre 169. Eu Porque que pensava vai bem dar mais ou menos. mais ou menos 12 sobre 13. 13 avos. E o mais ou menos faz sentido porque nesse coisinha que ele falou aqui, ó, que a gente vai dizer se o cosseno é positivo ou negativo. Aqui a gente não tinha dito que ele está no segundo quadrante. Sim. E no Hum. segundo Bisteca. quadrante, o cosseno ele é positivo ou é negativo? Negativo. Então a gente não O vai usar o cosseno. positivo, a gente vai usar o negativo. Ô, Bisteca, Fala. mas do mesmo jeito não seria mais ou menos raiz de 12 sobre 13? Não, raiz já tirou, meu amor, porque a raiz de 144 é 12 e a de 169 é 13. A raiz foi 13. embora. Ah, tá. Entendi. Aí, ó, então vocês entenderam por que ele é negativo? Porque ele está no segundo quadrante. E aí agora eu consigo calcular a tangente dele. A gente aprendeu na aula passada, agora há pouco, Nossa, que ainda é falta seno tangente. sobre cosseno. Então a tangente dele vai ser o quê? Você pega o seno que ele deu, que é 5/13,
e dividir pelo cosseno, que é menos 12 sobre 13. Beleza? Vocês também, no meio do exercício, vocês esquecem que é pra fazer? Isso daqui vai dar 5 sobre 12, tá, pessoal? Eu tô só acelerando porque já acabou meu tempo, eu tenho que entrar lá na outra turma. Já acabou Não fica seu com a tempo? gente. Até que hora? Já acabou seu tempo? Mentira. É, porque eu tenho que entrar deixa eu ver aqui, ó, só pra vocês verem. Não, que a eu gente não tô- quer que você vá embora, Mentira. fica aqui. Olha lá, ó, eu tenho que entrar no Mentira. terceiro ano 11h10, já são 11h13. Não, não interessa. O problema é dele, tinha que mandar. Tá, mas Que isso? vocês Ô, Vicente, entenderam não, qual que é a peraí, ideia? como Calma assim? aí, não briga comigo. Vocês Pelo entenderam qual amor que é a de ideia? Deus. Aham, entendemos. Sim. Aí na aula de amanhã, na parte de trigonometria, eu vou retomar isso com vocês para a gente fazer exercício. Mas aí eu já peço para vocês, ó, tentem dar uma olhadinha na atividade de sala desse capítulo 9, tá? Tenta pensar em alguns exercícios, dá uma revisada de novo nessa aulinha. Eu vou colocar no YouTube assim que terminar minha manhã, ali pelas 2 horas eu coloco, aí vocês dão uma olhadinha. Beleza? Só se você Tá. tentar mais um pouco. E o trabalho, a gente vai entregar como? A gente fala sobre isso amanhã? Sim, vamos falar sobre amanhã. Eu acabei de interromper, tá bom? Tá Pessoal, bom. beijão. Beijo, Tem que aumentar prof. esse tempo dessas Beijo, aulas prof. aqui, hein? Ai, pelo amor de Pois é. Deus. Fiquei Porque a até gente triste. teria Aula 50 boa, passa minutos, né? Tem que conversar um pouquinho sobre isso. Vocês Tá têm bom, aula agora beijo. também, né? Eu devo estar atrapalhando a outra aula também. Não, a gente tem Agora intervalo não. de 20 Paulo. minutos. A gente vai ter aula por Tá. Então vocês botar estão no vídeo. boi, por isso que vocês estão relaxadão aí. É, claro. É. Então, beleza. Beijo, pessoal. profs. Tchau, Beijão. Tchau, Beijo. professor. Até amanhã. Amanhã, Beijo. 2 encontros, hein? Tchau, Dada. Tchau, professor. Encerra.